Oi, meu nome é Henrique e hoje eu e o Alexandre vamos apresentar um seminário sobre a linguagem Dart para disciplinas de linguagem de programação. Mas você pode estar se perguntando, afinal, o que é a linguagem Dart? Bem, ela é uma linguagem criada pela Google e otimizada para o desenvolvimento rápido de aplicações em múltiplas plataformas. Seu objetivo principal é oferecer uma linguagem extremamente produtiva para desenvolvimento multiplataformas, mediante plataformas de execução flexíveis, dependendo do objetivo da equipe de desenvolvimento. Inicialmente, a Google decidiu criar a linguagem para substituir o JavaScript, possuir sintaxe simples de aprender, baseada em C, e ser fortemente tipada. Entretanto, não foi possível derrotar a popularidade do JavaScript para o desenvolvimento web, e dessa forma, o desenvolvimento da linguagem tomou outro rumo. Ela passou a ser multiparadigma, com estruturas típicas de linguagens orientadas a objeto. Dessa forma, a Google desenvolveu em paralelo o Flutter, objetivando complementar o Dart. A empreitada foi de grande sucesso, garantindo ao Flutter um crescimento de popularidade explosivo, por ser capaz de compilar, com o mesmo código, aplicações Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia, que é um sistema operacional da Google, além de web. Uma das principais curiosidades é que a linguagem em si só ficou muito conhecida por meio do framework Flutter, que utiliza Dart para o desenvolvimento mobile, com ports para web e desktop. Agora veremos algumas características da linguagem, primeiramente sobre a sintaxe. A sintaxe do Dart tem estilo baseado na linguagem C, o que torna seu modo de escrita bem similar a linguagens como Java e C Sharp. Além disso, o Dart tenta diminuir os ruídos característicos de linguagens baseadas no C. Por exemplo, em C, quando vamos fazer um print, colocamos printf, iniciamos a string, por exemplo, o número é. E para printar um número, nós temos que colocar %d ou %f, e após a string colocar vírgula, nome da variável. Em Dart, nós podemos fazer isso simplesmente colocando um cifrão. Aí colocamos print, inicia a string, o número é cifrão, nome da variável. Isso vai ter o mesmo efeito que %d em C, só que é bem mais fácil e bem mais prático. Vale salientar também que Dart possui características de linguagens funcionais, como Haskell. Bom, outras características interessantes sobre o Dart é que o mesmo foi aprovado pela Associação Europeia de Fabricantes de Computadores, a ECMA, que ditou os padrões da linguagem JavaScript. Os padrões aprovados para o Dart, o EMA 408, seguem os mesmos padrões que o JavaScript, o ECMA 262. E isso mostra que as linguagens têm uma certa familiaridade em seu funcionamento interno. Uma curiosidade bacana é que o Dart tem um compilador interno chamado Dart2JS, que é mais ou menos um Dart para JavaScript, que é capaz de traduzir o JavaScript com uma maior velocidade que o V8, o interpretador de JavaScript mais potente atualmente. Esses dois interpretadores foram criados pela Google. Vale citar também que a linguagem Dart tem uma ampla abrangência no quesito bibliotecas e é munida de diversos recursos essenciais, como por exemplo as bibliotecas I/O, que cuida dos inputs, outputs, as entradas do teclado e as saídas, biblioteca de HTML também, o Math, que é conhecidíssimo, que tem várias funções matemáticas que são usadas no dia a dia, a biblioteca Core, FFI e o Convert. Agora veremos alguns exemplos sendo rodados aqui no Visual Studio. Para os exemplos, vamos começar com o mais simples, um simples Hello World. Para o código ser compilado e executado, nós temos que ter o Dart instalado no computador. E isso pode ser feito facilmente seguindo as instruções presentes no site do Dart. Se preferir, também pode ser feito instalando o Flutter. Tem o site próprio do Flutter, que já tem o Dart incluso.
Bom, o arquivo tem que ser em .dart e para compilar e executar, somente escrever Dart e o nome do arquivo, helloworld.dart. Seguindo, outro exemplo é outro Hello World, só que demonstrando a biblioteca I/O, né, de input e output. Para pegar dados do teclado, nós podemos usar essa função do stdin aqui, readline sync. Esse programa pede o seu nome, a gente digita o nome e fala hello nome, né? Bom, meu nome é Alexandre Roque, vou colocar meu nome aqui. Hello, Alexandre Roque. Outro exemplo bacana de se mostrar é o de Fibonacci. Aqui nós estamos utilizando novamente a biblioteca Dart.io, né, para conseguirmos pegar o número do teclado. Aqui está a função de Fibonacci. É legal a gente reparar que estamos usando esse operando aqui porque nós temos somente uma expressão sendo retornada, ou ou a função recursiva. Aqui a gente pede para digitar um número, a gente lê do teclado, coloca nessa variável str. Instanciamos a variável number com parse da string e vamos de 1 até um número no for aqui. O exemplo do ruído que eu estava falando, que Dart tenta diminuir, pode ser visto aqui. Ao invés de colocar 1%d e colocar vírgula, o nome da variável aqui, a gente só usa o cifrão e o nome da variável. Aqui a gente consegue chamar a função dentro do print, colocando entre chaves. Bem legal. Vou colocar aqui fib. Colocamos um número aqui, por exemplo, 14, 13. Ele vai printando. Fibonacci de 1, de 2 até o número 13. Um outro exemplo que retrata uma característica da linguagem Dart é o do sound no safety. Em Dart não podemos instanciar uma variável sem um valor e utilizar ela logo em seguida. Nós temos que estabelecer um valor ou colocar um identificador que ela pode ser nula. Por exemplo, se eu instanciar uma variável aqui int alguma coisa e tentar printar ela aqui, vai dar erro. Está falando que não pode ser uma variável não nula. E que para resolver esse problema só colocamos uma interrogação aqui, que é o identificador que essa variável pode ser nula. Se a gente printa isso aqui, vai mostrar null. Null aqui. A gente pode também, antes de printar ela, colocar algum valor nela. Alguma coisa igual a 1. Aí vai tirar o erro. Aqui a gente está brincando um pouco com isso, né? E mostrando que o A é um não null, instanciando com 2 aqui e colocando null no segundo parâmetro aqui para printar. A gente consegue printar tudo direitinho e não dá nenhum erro. Em Dart, nós temos alguns tipos específicos que podem agir como outros tipos. É meio confuso de primeira, mas vendo esse exemplo aqui, nós temos o tipo num, que pode ser um int ou um double. Primeiramente, nós instanciamos ele como um tipo inteiro, com 3 aqui. Printamos e depois sobrescrevemos aquele valor de inteiro com uma fração, né?
que vai ser um double. Se a gente compilar isso aqui, tipo number, nós podemos ver que ele pode ter características de inteiro ou de double. O mesmo vale para o tipo dynamic, que pode ser tudo, qualquer tipo. Aqui a gente coloca primeiramente o inteiro, depois sobrescrevemos com uma string, depois com uma lista e printamos os valores da lista, todos com 10, né? 10 inteiro, 10 string e 3 10 em lista. É bem interessante como esse tipo age. Primeiro 10 do inteiro, segundo 10 de string e os outros 3 10 da lista. Outra coisa legal do Dart é que nós temos funções personalizáveis. Nós temos parâmetros que podem ser opcionais. Com a notação entre colchetes, a gente está dizendo para essa função que pode ou não ter esse parâmetro aqui. Isso é chamado de parâmetro opcional posicional. Nessa função a gente exibe o nome e o cargo, mas se não tiver o cargo, exibe só o nome. Vou compilar isso aqui. Parâmetro opcional posicional. Na primeira chamada a gente está passando o Henrique e o cargo estudante, e na outra só o nome. Aqui no print a gente vê que funciona, né? A gente tem a opção de passar esse parâmetro. A gente pode ou não passar. A linguagem Dart tem uma funcionalidade de identificador de tipos. Isso é bem bacana. Por exemplo, utilizando aquele tipo que nós vimos anteriormente, num, a gente instancia ele com o valor de inteiro e printa. Pergunta, né? O valor 1, ele é um int? Se ele for int, vai printar um true. Aí nós sobrescrevemos o valor com um valor de double e printamos novamente, né? Se o valor 1 é um double. Que a gente pode até printar de novo, né? Se ele vai ser um int e ver que essa funcionalidade do number funciona direitinho. Aí na teoria era para printar true, true e false, né? Exatamente o que foi printado aqui. Semelhante a linguagens que possuem funcionalidade de programação orientada a objeto, o Dart tem essas funcionalidades de classes que podem ser instanciadas assim, de herança, que, por exemplo, nós temos duas classes aqui e o laboratório herda de matéria, aí nós conseguimos instanciar, né, uma nova matéria com o nome de LP, né, de linguagem de programação, com o professor Andrei, e um laboratório, né, que tem o construtor, nome da matéria, nome do professor e só, né? Aí a nova matéria de laboratório, LLP, com professor, mesmo professor da matéria de LP. Deixa eu compilar aqui, herança.dart. Opa, printei o hello. herança.dart. Vai printar a matéria, LP,
com o professor Andrei e a matéria de LLP com o professor Andrei também. Podemos observar aqui o polimorfismo também, trazendo aquele exemplo de que vimos em aula, né? Instanciar uma classe abstrata polígono que tem a função de calcular a área. Depois instanciamos o triângulo que estende da classe polígono. E esse triângulo tem uma base e uma altura. E para calcular a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Deixa eu executar aqui também. Polimorfismo. Um polígono com 3 de base e 4 de altura. A área do triângulo é 6. Bom, a partir disso, podemos dar uma olhada em algumas funcionalidades que a linguagem tem, que a maioria das linguagens hoje em dia tem também. Por exemplo, a instanciação de listas, que funciona mais ou menos como um array list, e nós temos aqui uma lista de strings com os nomes dos integrantes da dupla, né? O Alexandre, que sou eu, e Henrique Coelho. A gente pode percorrer essa lista colocando o índice depois ou fazendo o for each. For each também, que é outra funcionalidade bacana. Aqui nós temos uma lista de inteiros. Instanciei ela como vazia primeiro e fui adicionando os valores 1, 2 e 3. E para cada elemento da lista, a gente vai printar eles. Nossa, esse código deu uma bugada aqui. Travou tudo. Voltou. Compilar aqui o for each. Os resultados vão ser 1, 2 e 3. Outra funcionalidade é um map, que para cada string chave nós temos um valor correspondente. Por exemplo, se eu quiser, aqui nós temos uma variável nome com uma chave Henrique e com um valor coelho. Se a gente compilar isso aqui, nós conseguimos ter acesso ao valor através da chave. E essa foi nossa apresentação sobre a linguagem Dart. Podemos ver que, por ela ser muito recente, busca solucionar alguns dos principais problemas de desenvolvimento empresarial. Nesse sentido, o Flutter possibilita uma grande economia de recursos humanos, pois só é preciso contratar um tipo de profissional para desenvolver múltiplas plataformas. Por fim, é interessante ressaltar a crescente popularidade do Dart, sendo ele utilizado em grandes empresas como a Nubank, BMW, eBay, Alibaba Group, além da própria Google. Muito obrigado!